Meu nome é Tamires, sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, faço parte da equipe da EGEAD, tá? Hoje nós estamos aí dando continuação ao nosso evento, né? Nós estamos no primeiro seminário de extensão do programa UFMS Digital, né? Nós estamos na trilha temática 3, Tecnologia da Informação. Eu gostaria de comunicar a todos que eu vou iniciar a gravação, tá? Deixa eu permitir as pessoas entrarem aqui. Desse bate-papo nosso aqui, tá? E as perguntas, né, elas podem ser colocadas nas perguntas-respostas, no chat, e ao final a gente interage, tá bom? Vou iniciar a gravação. Eu inicio aqui e passo a palavra para as meninas, tá bom? Só um minutinho. A gravação foi iniciada. Meninas, vocês querem colocar a apresentação ou eu mesmo posso colocar? A senhora pode colocar, fazendo favor? Posso. Quer dobrar? Só um minutinho, deixa eu permitir algumas pessoas entrarem na reunião. Eita. Então, novamente, né, pessoal, a gravação está iniciada, né? Boa noite a todos. Meu nome é Tamires, eu sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, faço parte da equipe da GEAD. Nós estamos aqui iniciando hoje a nossa noite, né, do primeiro seminário de extensão do programa UFMS Digital, né? A gente está na trilha temática 3, que é Tecnologia da Informação. Hoje a gente vai falar sobre o Python Google Colab, computação em nuvem gratuita, tá? É a temática do tema 3, que nós vamos trabalhar hoje. E quem vai iniciar aqui para nós a apresentação é a Cássia, de Souza Rocha, a Ana Paula Lapas de Leão, né? A Marina Romero Rios. Passo a palavra para elas, então eu expliquei para vocês, né, que é 1h30 de contato aqui conosco, né, de apresentação, né, as meninas ficam à vontade aí com o tempo que elas têm, estou organizando esse tempo, e vou organizar também no final as perguntas aí, caso as pessoas tenham dúvidas, tá? Tudo bem? Boa noite a todos e uma ótima palestra. Boa noite. Eu vou começar aqui falando sobre o Google Colab, mas primeiramente eu quero falar sobre as integrantes do grupo, que é eu, Cássia, a Ana Paula e a Marina. Eu vou introduzir aqui, falando da interface do Google Colab. Bom, o Google Colab, ele serve para orientação a objeto e é utilizado a linguagem Python nele. Bom, algumas coisas da interface. Você pode estar criando códigos através, clicando nesse botão, você pode estar escrevendo textos, você pode estar subindo e compartilhando seus arquivos do Google Drive, ou até mesmo criando um notebook. Você vem aqui, você clica nessa parte e você vai criar um notebook para você inserir seus códigos. Você pode fazer o upload, como eu havia falado, dos seus arquivos, salvar da forma que você bem entender, nas ferramentas. Você pode vir em configurações, você pode mudar para Dark, você pode vir aqui também, particularmente eu acho interessante, você vir aqui e fazer essas configurações, que eu acho que deixa o ambiente mais agradável. Mas vai da preferência de cada um.
Bom, você pode compartilhar o link dos seus códigos, do que você fizer através desse compartilhamento superior. E, em geral, o Colab ele serve para muitas utilidades. Então, como criar gráficos, enfim. Eu vou passar para a Ana e ela vai estar falando em sequência a Marina. Boa noite, pessoal. Como a Cássia já havia mencionado, o Google Colab, ele roda em Python. Aí eu vou dar uma mini introdução para vocês da linguagem em Python. O Python tem diversos tipos de dados e cada um com uma característica e um uso específico. Mas ele lê principalmente os inteiros, o int, que representa os números inteiros. Por exemplo, aqui, idade igual a 25, e o print, eu coloco a variável idade dentro. Print é um dos principais comandos de Python só para você ver o valor que está dentro de uma variável. Quando eu rodo ele, ele sai aqui o valor da variável. Ele também entende o tipo de ponto flutuante, que seriam os floats, que é usado como os números decimais. Por exemplo, o valor de π, menos 0,5, menos meio. Por exemplo, aqui, a variável altura vai receber o valor de 1,75. Aí, quando eu dou print em altura, o Google Colab ele vai me devolver o valor que está salvo dentro da variável. Nesse caso, 1,75. O Python também entende strings, que representam a sequência de caracteres, como Olá Mundo. Por exemplo, aqui eu adicionei a mensagem Olá Mundo. Tem sempre, quando é string, tem que estar sempre entre aspas duplas ou aspas simples. E eu vou dar print na mensagem e vai aparecer aqui embaixo o Olá Mundo. O strings pode ser usado para guardar grandes quantidades de palavras, textos ou pouco texto também. Também existem os do tipo booleano, os bool, que representam os valores true ou false. Por exemplo, aqui na variável tem café, se eu seto ela como true e dou print, ele vai aparecer o valor que está salvo na variável, que no caso é true. E ele também entende listas, do tipo list, que são coleções ordenadas de elementos mutáveis. Então, eu posso atribuir esses valores à variável número, mas eu também posso alterar eles quando necessário. Por exemplo, aqui saiu os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Usando o Python, a gente também pode fazer operações básicas de contas aritméticas, como a soma, realizar soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. E também podemos fazer comparações, sempre utilizando 2 dígitos para verificar se duas variáveis são iguais, utilizando o ponto de exclamação e o igual para verificar se elas são diferentes, verificar se são maior ou menores que uma variável e outra, e verificar se são maior igual ou menor igual também. A linguagem também entende os tipos lógicos, que seriam o AND, o OR e o NOT. Aqui tem um breve exemplo dos operadores básicos. Por exemplo, aqui eu estou colocando o valor de A igual a 10 e B recebendo o valor de 3. Aí aqui eu vou dar print nas continhas mais básicas, assim. E vai aparecer o valor das somas de A mais B, o valor da subtração de A menos B, o valor da multiplicação de A vezes B, o valor da divisão e o valor da potência, A elevado a B. E também tem 2 exemplos básicos de comparação. Eu vou verificar se o valor da variável A é igual a B e se o valor da variável A é diferente de B. Quando eu aperto aqui no play, o Google Colab ele roda essa sequência de código e a gente pode ver os operadores básicos. Com os resultados das somas, A mais B deu 13, A menos B deu 7, A vezes B deu 30, a divisão deu 3,33 e a potência deu 1000. E os operadores de comparação, quando a gente verifica se A igual a B, deu false, porque as variáveis têm valores diferentes. Mas quando eu verifico se eles são diferentes, deu true, que significa que as variáveis realmente são diferentes.
Aqui dentro do Google Colab, a gente pode importar as bibliotecas do que entendem Python para realizar as análises, para verificar estudos, e também é bom porque a gente não precisa ter um computador super forte para rodar sequências de código em Python. A gente vai mostrar um breve exemplo das 3 bibliotecas mais famosas, que seriam o Matplotlib, o Pandas e o NumPy. Com o Matplotlib, essa biblioteca, para visualização de dados em Python, que permite criar gráficos, como gráfico em linha, gráfico de barra e gráfico de dispersão. Sempre que a gente for adicionar um trecho de código que utiliza essas bibliotecas, a gente tem que usar um import, aí a gente chama a biblioteca e a gente usa para dar um nome, um alias, para essa biblioteca dentro do código. Por exemplo, aqui a gente deu os valores de x, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a gente deu os valores de y. Aqui a gente está montando um gráfico de linha. A gente está sempre chamando a biblioteca, LT, e dando os comandos para ela. Aqui, por exemplo, a gente vai formar um gráfico de linha, com x sendo os valores do eixo horizontal e y sendo os valores do eixo na vertical, e adicionando o título linha de crescimento. A gente pode adicionar o label, que seria, no caso, o título do eixo x, e o y-label, que seria o título do eixo y. A gente pode adicionar também um título, gráfico de linha, e adicionar a legenda. E a gente coloca o plt.show para ele plotar o gráfico. Em seguida, a gente vai plotar um gráfico de barras, utilizando também os valores de x e y, respectivamente, no eixo x e no eixo y da vertical. A gente vai deixar as barrinhas na cor azul, na cor blue, no caso. Adicionar novamente o título do x e do eixo y, e adicionar um gráfico, sem legenda dessa vez, e o plt.show para a biblioteca plotar o gráfico do jeito que a gente quer. Aqui a gente também vai plotar mais um tipo de gráfico, que seria o gráfico de pizza, aquele redondinho. A gente, como são várias variáveis, a gente podemos criar uma variável que vai receber os nomes dos itens que vão ser plotados. Aí a gente também criou uma variável size, para adicionar os dados que eles vão ter, o tamanho. E a gente adicionou o explode para dar um destaque na fatia B, no caso. Aí que a gente pede para a biblioteca fazer um gráfico utilizando os labels e colocando o AutoPCT. A gente vai adicionar um shadow, que seria uma sombrinha embaixo do gráfico, e o ângulo de início, no caso vai ser o ângulo 140. A gente está deixando os eixos, tanto vertical quanto horizontal, iguais, e adicionando o título de gráfico de pizza. Quando eu dou play aqui, ele vai plotar os gráficos aqui embaixo. No caso, ele demorou 1 segundo, e aqui vem a saída dos gráficos. Primeiro, nosso gráfico de linha, tem a linha de crescimento aqui, a legenda, com o título, os valores de y e os valores de x. Aí sai a linhazinha aqui de crescimento. Aqui a gente tem a seguir o gráfico de barras, elas saíram todas azuisinhas, com os títulos nos eixos x e y, e também com os mesmos valores que a gente plotou lá em cima. E aqui a gente tem um gráfico do tipo pizza, que recebe os valores A, B, C e D, os respectivos tamanhos, e o destaque e a sombrinha. Aqui a gente também vai demonstrar brevemente um pouco da biblioteca Pandas, que é uma biblioteca de manipulação e análise de dados em Python, que oferece estruturas de dados poderosas, como o DataFrame, e funcionalidades para limpeza, preparação e análise de dados. Essa biblioteca também pode fazer leitura de dados de um arquivo CSV, que seria uma planilha do Excel, salva como conjunto separado por vírgula, e também pode realizar a manipulação desses dados, selecionar as colunas, filtrar as linhas e fazer outras operações estatísticas que são importantes no cotidiano de uma pessoa que trabalha com análise de dados. Como é uma biblioteca também, a gente vai usar o import panda spd e vamos somente criar um data frame básico agora. Nesse data frame, a gente vai ter os valores de data, os valores da hora, os valores da página e os valores de usuário. São uns dados de logs de um certo site. Aí aqui a gente tem df, como sendo o nome da nossa variável. A gente chama a biblioteca pandas e dá o comando para ela montar o data frame usando os dados que a gente separou aqui em cima.
E aqui a gente vai dar um print no DF. Data frame aparece aqui e ele fica num formato semelhante a uma planilha, listando todas as datas com as respectivas horas, páginas e usuários. E por último, a gente vai ter a biblioteca NumPy, que é uma biblioteca fundamental para a computação científica usando Python. Oferece suporte para arrays multidimensionais e funções de operações matemáticas eficientes. Como já dito, ele pode realizar a criação e manipulação de arrays e a operação matemática e estatística dessas arrays. Um exemplo, agora aqui embaixo, a gente importa a biblioteca também e dá um alias, que seria um nome para ela, e a gente vai montar o array 1, ele chamar a biblioteca e estabelecer o que vai ser o array 1, e o array 2, que é um array que tem dois arrays dentro. A gente vai, em seguida, plotar o array de uma dimensão e mostrar o array 1 e um array de 2 dimensões, porque ele tem 2 dentro, o array 2. E vai realizar algumas operações básicas. Por exemplo, a gente vai somar, cada item do array 5 vai receber o valor dele e mais 5 unidades. A gente pode fazer a multiplicação, onde cada item do valor 1 do array 1 vai ser multiplicado por 2, e também a gente vai fazer a soma do array 1 com o array 1. A gente também pode calcular funções matemáticas, por exemplo, o seno, calculando o seno a partir dos valores do array 1, e o logaritmo também. E por fim, a gente vai ter um cálculo de estatísticas, bem básico. Vai mostrar o valor da média do array 1 e o desvio padrão. Ele demorou 0 segundos, e aqui a gente tem o valor da saída. O array 1, o valor do array 2 e os resultados das operações básicas, sendo a soma, a multiplicação, a soma dos arrays, as funções matemáticas, com os valores de seno aqui, e os logaritmos, e também a média do array 1, que vai ser 3, e o desvio padrão. E é isso da minha parte. Agora vem a Marina. Ok, então eu vou falar um pouco sobre algumas limitações e considerações importantes sobre o Google Colab. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui são os recursos limitados, né? A questão do limite de tempo de execução contínua. Então, se você tem um programa que vai executar continuamente, um espaço grande de tempo, na versão gratuita, ele tem o máximo de 12 horas. Depois disso, ele desconecta, porque eles querem garantir, né, que todos os usuários tenham acesso justo aos recursos. Então, nessa versão gratuita, você pode executar continuamente no máximo de 12 horas. E se você precisa aumentar suas necessidades computacionais, o Google Colab tem opções pagas. O segundo ponto é a persistência de dados. Quando você cria os notebooks, que são as células de texto, as células de código, e você precisa colocar dados, seja para análise, para gerar e manipular eles, você precisa salvar esses resultados, porque e ter esses dados salvos também no Drive. Porque quando você coloca no Google Colab, eles são temporários. Então, quando você encerra a sessão, se você não tem salvo, eles são perdidos. Então, é muito importante ter esses dados e, no final dos resultados, no Drive. Agora, eu vou passar para a próxima parte. Bom, então vamos para uma aplicação prática. Eu trouxe aqui alguns exercícios básicos em Python que eu vou resolvendo para a gente conseguir entender como que é essa interação entre Python e Colab, mas na prática. E aqui eu já tenho todas as células de texto dos exercícios. E
Escreva um programa que verifique se o número fornecido pelo usuário é par ou ímpar. Aí eu venho aqui embaixo, adiciono a célula de código. Então, para começar, eu preciso solicitar o número ao usuário. Então, a gente vai criar uma variável número, que vai receber um valor inteiro, e vai exibir uma mensagem para o usuário. Existe um número. Então, aqui travou o meu. Tenta clicar dentro desse campo aqui, digite um número. Então, vamos aqui para ele. Agora sim. Vamos de novo aqui. O computador é uma travada, mas vamos lá. Solicitar o número. Vai criar a variável. O número. Agora vamos lá verificar. Verifica se é par ou ímpar. Então vamos usar o condicional se o resto da divisão de número por 2 for igual a 0, então a gente faz o print. Número. Se não, print. Número. Então, agora sim, com código completo, vamos rodar aqui. Então, o número 48, a gente consegue ver a execução, é par, está com o número ímpar e 1. Então, aqui embaixo a gente consegue ver o horário da conclusão e também o tempo de execução, que no caso foi 2 segundos, é bem rápido. Aí, explicando um pouco o que eu usei no código. O input foi usado para capturar a entrada do usuário, o int foi usado para garantir a conversão para números inteiros, né, permitir a entrada de números inteiros, e o operador, que tem o mesmo símbolo da porcentagem, é usado no caso para verificar o resto da divisão. E também usei a estrutura condicional if else, que vai determinar se o número é par quando o resto da divisão por 2 for 0 e caso contrário o número é ímpar. Então, para o exercício 2, escreva um programa que calcule a média de 3 números fornecidos pelos usuário. O código, solicitar 3 números ao usuário. Criar as variáveis que vai armazenar esses números. Aqui eu vou usar o float, que permite a entrada de números decimais. A mensagem
digite o primeiro número, variável 2, digite o segundo número. Marina, tenta falar um pouquinho mais próximo do microfone, não está conseguindo te ouvir. Agora melhorou? Sim, Ok. Então, aqui a gente está na variável 2 para armazenar o segundo número. E a última variável para armazenar o terceiro número da entrada vai ser número 3. Usar o input com a mensagem digite o terceiro número. Então, a gente vai calcular, verificar a média agora. Para isso, a gente cria a variável média, que vai armazenar o valor. Para calcular a média, é a soma dos números. Número 2 mais número 3. Tudo isso dividido por 3. E verificar o resultado. A gente usa o print e média. Então, esse é o código do exercício 2. Aqui ele permite a entrada de números decimais, então se eu colocar 8,5, ele vai estar com 10. Então ele retorna a média e permite números decimais com float, né? Aí você usa o input para capturar a entrada dos 3 números. Depois a gente tem o cálculo da média e o print para exibir os resultados. E o último exercício agora é para escrever um programa que conte o número de letras de uma palavra que o usuário vai fornecer. Então, vamos lá solicitar uma palavra. Usuário. A variável palavra. Como não vai precisar fazer nenhuma conversão para números, eu só coloco o input. Ele já vai conseguir trazer a palavra. Aí, para verificar o número de letras. A gente cria outra variável, número de letras. E para calcular, a gente vai usar a função len de palavra. E para exibir o resultado, a gente usa o print de número. Esse é o código do exercício 3. Vamos rodar. Então, descobrir o número de uma palavra grande. Por exemplo, otorrinolaringologista. Palavra enorme. Vamos ver. Laringologista. Então, aqui a gente consegue descobrir 22 letras. Então, esses são alguns exercícios simples que a gente consegue resolver aqui no Google Colab, trazer esses códigos com as explicações, seja dentro do código ou por texto. E o melhor de tudo é que a gente consegue fazer isso direto no navegador, não precisa instalar nada. Então, essa é a minha parte.
Pessoal, tem algum microfone mudo, não tem não? É o meu, desculpa. Esqueci. Então, sem fugir muito do que elas haviam falado, a Ana falou sobre a importação das bibliotecas, que foi a NumPy, a NP e a Matplotlib, que foi a Piploid, as PLT. Bom, basicamente, aí aqui, vou estar explicando um pouco desse código, que aqui ele importa a biblioteca NumPy para gerar esse gráfico de dispersão. Aí aqui ele faz o NP, que é a biblioteca NumPy, range aqui, que é esse comando, random range, alguma coisa assim, se pronunciei errado, que esse comando gera valores de 0 a 1. Por isso que no gráfico de dispersão os valores no máximo vão até 1. Aí aqui ele exibe o gráfico, faz um comando para exibir esse gráfico. Aí aqui o upload de arquivos, que é fazer a carga de arquivos do Drive ou do seu próprio computador, enfim. Aí aqui você usa você faz a importação do módulo. Primeiro você importa a biblioteca, depois importa o módulo. E aí você aplica o código, que aqui é a variável carregado, recebe files, upload, aí faz a exibição do resultado do upload, que aqui, quando você roda o código, ele manda você inserir uma planilha, ou, enfim, o que você quiser analisar. Aí mais para baixo, aí aqui, na importação, ele tenta carregar os dados do arquivo para a variável usando pandas com latim, que é a língua. Aí aqui ele dá possíveis erros que possam acontecer quando você for carregar esse arquivo, que no caso o arquivo que eu carreguei foi clientes banco, CSV. Aí aqui, alguns possíveis erros ao você carregar esse arquivo. Pode ser o arquivo não foi encontrado, problema ao processar o arquivo, problema com o carregamento do arquivo, enfim, e erro inesperado. Armazenamento, realizar o download do arquivo através de files download, que é um comando que você pode estar colocando. Aí aqui embaixo eu deixei, que é um desafio para quem quiser fazer, que é faça um comando que leia um arquivo. Se ocorrerem erros, você coloca, que nem eu havia mostrado anteriormente, você coloca os possíveis erros, para você estar podendo gerar esse código e fazer a importação do arquivo. Eu também achei interessante o uso do Google Colab num vídeo que eu acabei vendo no YouTube, que era de novo, sem áudio. O áudio aqui tá ligado. É um vídeo que eu acabei achando no YouTube de um rapaz que ele faz, que ele gera imagem através de inteligência artificial, e aí ele utiliza o Google Colab para isso. Eu vou estar exibindo aqui, e eu não sei se vou conseguir exibir até o final, porque eu vou fazer alguns cortes, eu vou acelerar um pouco, para não ficar cansativo e vocês não enjoarem também. É aí que eu vou te mostrar o porquê. Ela é a mais premiada. Mistura teoria com muito mais prática. Possibilita um caminho de acolhimento. Você deve ter visto nas últimas semanas nas redes sociais várias pessoas criando imagens e autorretratos utilizando inteligência artificial. Essas imagens ficam incríveis e é muito legal compartilhar com as pessoas o poder que essa ferramenta tem e que nós já podemos utilizar. Mas a versão que várias pessoas estão utilizando é um aplicativo para celular que ele é pago. Porém, nesse vídeo eu vou mostrar para você a como criar autorretratos com inteligência artificial totalmente de graça. Vou mostrar para vocês um recurso bem bacana, uma ferramenta que você pode utilizar à vontade e criar quantas imagens você quiser totalmente grátis. Antes de nós passarmos para a ferramenta, será necessário você selecionar pelo menos 20 fotos
que serão utilizados para poder ensinar a inteligência artificial sobre como é você. No máximo 20 fotos já será suficiente. Você precisará de fotos em diferentes posições, cenários, roupas, fundos, tudo isso para a inteligência aprender sobre como é você. Utilize fotos diversas. Eu utilizei 8 fotos do meu rosto, utilizei algumas fotos também da cintura para cima e selecionei 3 fotos do meu corpo inteiro. Totalizando aí 20 fotos. Agora vamos lá para o computador, na qual eu vou mostrar para vocês passo a passo a como criar essas imagens. Bora lá? Depois de você selecionar essas 20 fotos, será necessário que você coloque elas no formato quadrado na resolução 512 por 512. Você pode utilizar qualquer programa de edição de imagem para isso. No meu caso, eu utilizei o Photoshop, mas você pode fazer isso para todas as suas imagens, deixando elas quadrado para poder evitar que aconteça alguma distorção de imagem ou algo assim. Aqui nessa parte da criação das imagens, eu renomeei todas elas com o mesmo nome, só mudando o número no final. Então ficou Test Video Joe 1 até o 20. É importante que esse nome que você coloca seja único e exclusivo. Eu vou explicar para vocês mais para frente. Todos os códigos e links utilizados nesse vídeo foi criado pelo The Last Band. Você pode acessar a página dele no GitHub. Eu estarei deixando o link aqui embaixo na descrição. E nessa página está disponível todos os códigos que ele utilizou para a criação e configuração dessa inteligência artificial. E ele atualiza constantemente, veja só que está atualizado há 8, 9 horas atrás. Então se der algum problema, algum erro, ele já vai atualizar. E aqui embaixo você pode utilizar ou pelo Automatic 1111 ou pelo Dreambooth. No meu caso, eu vou utilizar o Dreambooth, porque nos meus testes foi o que foi mais fácil de se utilizar, mas você pode testar o primeiro caso você queira. Então eu vou clicar aqui em Dreambooth e ele já vai acessar a página do Google Colab, onde nós poderemos criar uma máquina virtual para gerar essas imagens com inteligência artificial. Então aqui nessa página, vem aqui em ambiente de execução e alterar o tipo de ambiente de execução e verifique se está em GPU e pode salvar. Lembrando que é necessário que você logue nesta página com uma conta que você vai utilizar o Google Drive, e nesse Google Drive é preciso que você tenha pelo menos 4 GB de memória disponível. Depois de abrir esse site, vem aqui nessa primeira linha de código e dê um play para poder conectar o Google Colab com o seu Google Drive. Clica aqui em executar assim mesmo. Se aparecer isso, coloca em não sou um robô. Clica aqui em conectar o Google Drive e conecte com a sua conta. Agora dê um play nessa linha de código escrito Setting Up the Environment. Você pode até clicar nessa seta para ver o que está sendo baixado aqui em Dependencies e é só aguardar. Depois de baixado, vai ficar verde aqui dizendo que deu tudo certo. E agora nós precisaremos instalar o Stable Diffusion, que será onde nós vamos treinar a inteligência artificial com as nossas fotos. Então é preciso que você clique aqui embaixo no link do Hugging Face, onde tem vários modelos com inteligência artificial e tudo mais. É necessário que neste site você crie uma conta, e depois de você criar uma conta, quando você voltar lá na página do Stable Diffusion, vai aparecer alguns termos que você precisará aceitar. Esses termos são do que você pode ou não fazer com essas opções de inteligência artificial, então é muito importante que você saiba bem o que você esteja fazendo. Você pode da Access Tokens, então venha em New Token e depois coloque um nome para esse seu token, coloque um nickname próprio, algo que você vá lembrar para poder salvar. Depois altere ali essa opção para Write e depois crie este token que você criou no Hugging Face aqui nessa linha de código escrito Hugging Face Token. Pode colar aqui e agora pode dar um play. Caso dê algum erro nessa parte, você pode marcar essa caixa escrito Compatibility Mode. Ative essa caixa e rode novamente essa linha de código que vai dar tudo certo. Lembrando que esse token é único, então não compartilhe ele com ninguém. Caso você queira, você pode recriar um novo token sempre que você for mudar de pessoa nas imagens que você vai gerar. Se tudo der certo, vai aparecer aqui Done, escrito em verde. Agora nós precisaremos configurar o Dreambooth para poder a inteligência artificial entender que tipo de imagem que nós queremos que ela gere. Então esse passo é bastante importante para que a sua imagem apareça uma pessoa, caso você esteja fazendo de você mesmo. Aqui nós precisaremos criar uma nova seção. Aqui em Session Name, coloque o mesmo nome que você utilizou nas suas fotos, sem aquele número no final. Vou colocar aqui Test Video Joe. E é importante que esse nome seja único e exclusivo. É importante que não tenha nada relacionado com outras pessoas ou com outras imagens que já existem na internet, ou pessoas famosas, ou nada do gênero, porque ele será o nome que irá definir este arquivo que você está gerando. Aqui em Contains Face, selecione se é um rosto feminino, um rosto masculino, ou os dois, ou se não você pode deixar em não, caso você queira. Eu vou colocar aqui um rosto masculino. E aqui explica sobre aquela parte que eu falei para vocês de renomear as imagens, todas elas com o mesmo nome, mudando apenas o número. Você pode ler aqui caso você tenha alguma dúvida, ou clicar aqui neste link para ver alguns exemplos. Depois de você configurar aqui o nome da sua sessão e o Contains Face, você pode rodar esta linha de código e ele já vai criar a sessão onde nós iremos salvar nossas imagens posteriormente. Beleza? A sessão já foi criada. Agora aqui em Instance Images, será a parte onde nós iremos fazer o upload das imagens para poder gerar o arquivo que nós utilizaremos para criar as imagens com inteligência artificial. Primeiramente, deselecione essa caixa escrito Remove Existing Instance Images e deselecione essa parte Crop Images. E aqui em Crop Size, selecione a resolução que você tinha salvado as suas imagens. No nosso caso, 512. Agora venha nesse menu esquerdo, venha em G-Drive, My Drive, Fast Dreambooth, Sessions e procure a seção com o nome que você havia criado anteriormente. Clica nele. E aqui em Instance Images,
clica com o botão direito e selecione o botão Upload. E agora faça o upload daquelas 20 imagens que você havia renomeado e havia recortado elas anteriormente. Vou selecionar todas elas aqui, vou clicar em abrir, pode dar um OK e já vai fazer o upload dessas imagens. Depois de fazer o upload, vem aqui novamente nessa pasta Instance Images, clica com o botão direito, vem copiar caminho e cola ela aqui nessa linha de código escrito Images Folder Optional. Pode colar ela aqui e depois basta dar um play nesta parte em Instance Images. Se tudo der certo, vai fazer o upload dessas imagens e vai aparecer aqui em verde escrito Done. Agora é a parte onde nós vamos treinar a inteligência artificial com as imagens que nós acabamos de criar. Aqui em Start Dream Booth, vamos deixar desmarcado a parte escrito Resume Training. Em Training Steps, será a quantidade de passos que a inteligência artificial irá usar para poder treinar com as nossas fotos. É importante que você calcule esse total de passos multiplicando o número de imagens que você selecionou por 200. Então, no meu caso, eu peguei 20 imagens, vou multiplicar por 200 e vai dar 4.000 passos. Então, faça essa multiplicação de número de imagens por 200. Lembrando que quanto mais passos você colocar aqui, mais apareceu o arquivo com aquele nome do token que você tinha selecionado anteriormente. E esse é o arquivo que poderá ser aberto nos programas para poder gerar as imagens. Então, aquele arquivo que será utilizado em um programa compatível. Abre esse site do link embaixo na descrição. Clica ali na opção Download Now. Aqui você pode baixar pelo valor que você quiser. No meu caso, eu baixei com 0 de instalar o programa no seu computador. E essa é a interface do programa que nós acabamos de baixar. Depois disso, vá lá no seu Google Drive e baixe o arquivo que nós geramos, .ckpt. Depois de baixado, vai gerar um arquivo como esse, e basta você ir lá onde você baixou, clicar com o botão direito e copiar. Agora, abra essa pasta do programa que você acabou de baixar, vem aqui na opção Data, depois em Models, e cola aqui dentro dessa pasta aquele arquivo .ckpt que nós acabamos de criar. Depois você pode voltar novamente, e abre o programa Stable Diffusion. Agora você precisará fazer o seguinte, vá naquela engrenagem no canto superior direito da sua tela, vem aqui em Stable Diffusion Model, e seleciona o arquivo que eu posso gerar eu mesmo como um Funko Pop. Eu posso colocar aqui a Funko Pop Off, e coloco depois o nome canto inferior direito, e basta aguardar, preparar este modelo, e ele vai analisar aquele seu arquivo. Pode ser que demore um pouco no começo, mas basta você aguardar que as imagens já serão geradas. Criou imagens bem bacanas, incríveis, que eu gostei demais, está aparecendo na tela alguns exemplos. A partir desse momento, como você já tem o seu arquivo com o token específico que você criou, a inteligência artificial já aprendeu como é o seu rosto, então basta você alterar esta frase, colocando uma frase em inglês, de acordo com aquilo que você quer. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que passei o que eu queria dizer. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar, é isso. Olá, meninas. Obrigada pela apresentação. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, aqui de perguntas e respostas. Vocês conseguem visualizar? Acho que alguém tem que mandar uma pergunta e aparece o balãozinho aqui, aí quando clica em cima dá para ver. Sim, a gente tem várias perguntas. Deixa eu colocar aqui para mostrar aqui para vocês. Lá no início falou assim, ó. O Maurício disse assim: entre chaves representa uma matriz? Foi na apresentação da Ana Paula. Sim, entre chaves geralmente representa uma matriz. Ali na documentação, que eu coloquei o link agora no chat, tem uma seção explicando tudo que você quiser saber sobre isso. E também o Jean disse assim, uma sugestão: compartilhe o acesso do Colab com o pessoal do FMS. Vocês colocaram aí no chat? Eu coloquei o básico do que eu apresentei, que seriam os tipos de dados e as bibliotecas. Tá bom. O Maurício disse, é possível executar um arquivo produzido no Python numa máquina que não tem o Python instalado? Sim, essa é uma das principais funções do Google Colab, você ter ele na nuvem, aí você poder utilizar essa interface do Google justamente sem precisar ter um computador tão forte e conseguir, só com acesso à internet você já consegue rodar os códigos. Tá. A outra... O Eduardo, no final, vão liberar algum slide para baixarmos, ou esse arquivo que estão apresentando para baixarmos e olhamos de perto? Eduardo, a apresentação está sendo gravada, mas é a título só de controle da equipe da GEAD, não vai ser disponibilizado, tá? E os slides também não, porque são as telas das meninas que estão interagindo com vocês, tá? Perguntou se podia assistir posteriormente o Maurício. Eu falei que não, porque a equipe já disse que não vai disponibilizar a gravação. Um pouco mais devagar.
Disse assim, olha, o Maurício diz, Except realiza o tratamento de erros? Uma pergunta, eu não sei. Talvez não escreveu. Deixa eu pôr, se eu consigo pôr no chat para vocês verem o que é. Coloquei no chat aí, dá uma olhadinha. Faz de novo a pergunta, Maurício, fica mais fácil para nós. A Isadora disse, só entra no except se o try não funcionar. Ele tenta realizar o comando, se dá erro, ele vai para o except. Isso, está escrito. Aí tá o... Como é que chama o nome? O Rodolfo disse assim, Vi que na interface do Colab, na parte superior direita, está escrito Gemini. Ele ajuda a pessoa a codar ou verificar algo? É uma pergunta. Sim, é como se ele fosse o ChatGPT. Aí, tipo, quando o seu código, ele roda e dá erro, você pode perguntar para ele, tipo, bem embaixo, aí, tipo, tá escrito erro. Aí ele vai tentar explicar para você por que o erro. E o except é como se ele fosse na minha concepção, é como se ele fosse um if ou um else. Tipo, se você coloca o arquivo e ele acaba não rodando, essas mensagens vão ser exibidas. Mas só no caso do seu arquivo não conseguir carregar no código. Tá, o Fernando disse assim, boa noite, o Colab é como se fosse uma IDE para programar em Python? Sim. Sim. Vamos lá. A lista de presença vai ser disponibilizada depois que a gente fazer essas perguntas aqui e respostas. Aí a Jaqueline está perguntando, vocês usaram Jupyter Notebook? Não, na verdade, esse Google Colab ele é inspirado no Jupyter Notebook, só que ele é em nuvem. Ele não precisa de nenhuma instalação. Mas ele é parecido. É possível codificar, a Tabata está perguntando assim, é possível codificar em outras linguagens no Google Colab? Sim. Sim. Só que precisa de algumas instalações, dependendo. Importar umas lib, igual a gente fez com o Pandas e tal. O Fernando está perguntando, no Colab consigo salvar os arquivos em quais extensões? Você consegue salvar ele em Python, consegue salvar ele com o formato próprio do Google Colab, e você consegue salvar também em Gist, pelo que eu vi, que daí você pode mandar para o GitHub. Você também pode fazer o processo inverso, pegar do GitHub e jogar dentro do Google Colab. Tá. O Jonas falou assim, sobre o vídeo apresentado na apresentação, é possível perceber se a criação é gratuita? Porém, não ficou claro se tem que cadastrar no cartão de crédito. Fiquei com essa dúvida. Precisou, meninas? Não. Ele roda código e você pode fazer as coisas ali. Basicamente, a gente fez quase todas as funcionalidades dele sem usar nenhum cartão de crédito. Tá. O Fernando está perguntando, consigo carregar arquivos .py no Colab? Sim, você consegue. O Mauro está falando assim, é possível especificar uma versão do Python a ser usada no Colab? Essa aqui a gente vai ficar para depois, meninos. Você consegue rodar, se eu não me engano, é a partir do Python 3. Antes disso, eu acho que ele não tem suporte. Tá. O José está perguntando, no Colab, ele apresenta limitação comparado com a versão para PC? José, apresenta limitação comparada à versão para PC? Apresenta somente dependendo da quantidade de código, que dependendo, se for algo muito grande ou que puxa muitos recursos, você vai ter que entrar meio que na versão paga. Mas aí ele te pergunta antes, ele não vai te cobrar do nada. Uhum. Aí a questão é que
do Google Colab é que você não precisa ter um PC bom para rodar muita coisa. Você vai precisar pagar se for realmente muita coisa. Mas fora isso, tem as mesmas funções. Tá bom. Ó, um anônimo disse assim, ó, para a Cássia. Ela apresentou a biblioteca Sourborn. No código, qual a funcionalidade dessa biblioteca? Consegue, Cássia? Ó, então essa aqui a gente vai ficar para depois, tá, pessoal? Ó, e aqui parece que falou assim, o Felipe. Essa ID no Google Colab, ela é e tem como puxar arquivos do computador de dados, ou só se tiver em nuvem do Google, por exemplo? Eu acho que só se estiver em nuvem, porque eu vi a apresentação. Tem como puxar do PC também. Tá. Mas ele fica salvo em nuvem. E para ele ficar salvo em nuvem, você tem que ir lá e salvar. Porque, como é alguma coisa gratuita, se você não tiver salvo no seu próprio Google Drive, ele vai excluir tudo que você fez no momento de você fechar a página. Ele não fica salvo. Aí você tem que ir lá, você clicar ali na barrinha em cima e pedir para salvar. Ó, vamos então nas 3 últimas perguntinhas, ó. Há valor mínimo de velocidade de conexão de internet para utilizar o Colab? Não, pelo que a gente viu online, não tinha nenhum requisito mínimo. Tá, vamos continuar aqui. O Mauro disse: qual é a vantagem do Google Colab em relação ao Jupyter Lab, além de ser em nuvem? Até onde eu sei, o Google Colab foi uma parceria do Google com o Jupyter Lab. Ele só deixou mais popular, para justamente ter as vantagens da nuvem, que seria poder abrir direto do navegador. Tá. Ó, aí aqui... Meu Deus. Acho que só. As últimas perguntas... Teve até uma pergunta em inglês, então vamos ignorar ela, tá? Tudo bem? Pessoal, então essa aqui foi a nossa apresentação, né, da trilha da temática 3, né, da tecnologia da informação. Gostaria de agradecer a Marina, a Ana Paula, a Cássia pela apresentação de vocês, pelo empenho aí, né, eu sei que é um grande desafio, então agradeço vocês aí pela apresentação, pela dedicação. Agradeço ao pessoal que está aí de casa, né, num pleno feriado, participando aqui do evento, prestigiando o evento, prestigiando as meninas, tá? Eu coloquei agora a lista de presença no chat, tá, para vocês preencherem a lista de presença. Agradeço a todos e continuem participando do nosso evento, das nossas apresentações. Obrigada. Meninas, querem agradecer, falar alguma coisa? Não, então assim, ó, vamos tirar uma foto, já que as meninas não têm mais nada para falar. Fernando, você gostaria de falar alguma coisa? Pode falar. Fernando? A lista eu coloquei no chat, gente. Tá bom. Se for o Fernando que levantou a mãozinha, então, mas ele disse que a pergunta dele foi respondida no chat. A lista de presença está aqui no chat, pessoal, ó. Eu coloco lá também, gente, no perguntas e respostas, só um momento. Calma aí. Coloquei aí também, ó. Tá lá também perguntas e respostas, tá? Também. Não precisei mais falar. Então, mais uma vez, parabéns, meninas. Parabéns pela apresentação. Obrigada, pessoal, pela presença.
A lista de presença está aí.